Sabe, uma das maiores perguntas que a gente se faz é: e depois? O que realmente acontece quando a vida física termina? A obra Os Mensageiros dá um vislumbre fascinante disso. E olha, não é sobre um fim, mas sobre uma continuação cheia de propósito e, claro, de desafios. Vamos mergulhar nas lições surpreendentes que essa história nos reserva. A primeira coisa a se pensar é: esquece aquela ideia de que a morte é um fim caótico, um ponto final. A mensagem central aqui é que ela é, na verdade, uma transição organizada. É um passo adiante na longa, longa jornada da nossa evolução. Simples assim. Bem, se a morte não é o fim, mas só uma mudança de fase, isso já levanta uma questão fundamental, né? Qual é o propósito desse próximo passo? O que se espera da gente do outro lado? É exatamente isso que vamos começar a descobrir agora. E a primeira grande revelação do livro já desconstrói aquela imagem clássica de um paraíso de descanso eterno. O que se encontra lá é uma sociedade espiritual vibrante, onde a vida continua, sim, e continua com trabalho, com estudo e com uma busca constante por evolução. E para explicar isso, Emmanuel usa uma analogia que é simplesmente genial. Pensa só, um chimpanzé é levado para dentro de um palácio. Ele ia reconhecer a comida, o abrigo, mas não ia entender a arte na parede, a ciência nos livros, a cultura ao redor. Seria uma versão melhorada do mundo dele, mas ainda assim incompreensível em sua totalidade. Pois é exatamente assim que um espírito se sente. A vida continua, mas de uma forma sublimada, mais elevada. Então o recado é bem direto, né? Estagnação não existe no mundo espiritual. É um lugar de propósito, de progresso, de trabalho constante. E é nesse ambiente super dinâmico que a gente vai conhecer a jornada do nosso protagonista, o André Luiz. Agora sim, vamos focar no André Luiz. A história dele é o coração dessa narrativa toda. Ela mostra como a dor mais profunda do desapego pode, na verdade, se transformar no caminho para um propósito muito maior. Essa imagem da taça iluminada, mas vazia, descreve com perfeição o estado do André. Ele finalmente se liberta dos laços com a terra, chega a ver a ex-esposa seguindo a vida dela, e, claro, existe liberdade nisso, mas também um vazio imenso. A luz da compreensão chegou, mas aquele amor que preenchia o coração dele se foi. Então, como é que se preenche essa taça vazia? O caminho fica bem claro. Primeiro, vem o apego terreno e a dor que ele causa. Depois, a libertação, que vem com a aceitação da realidade, por mais dolorosa que seja. E isso transforma. Ele percebe que o vazio só pode ser preenchido de uma forma: servindo aos outros. E é esse chamado para o serviço que o guia até um lugar fascinante, o Centro de Mensageiros. É aqui que a verdadeira preparação dele começa para valer. Mas olha, não vamos confundir as coisas. Isso não tem nada a ver com o serviço de correio espiritual. O objetivo é muito, mas muito mais profundo. É transformar espíritos em cartas vivas. Eles não apenas levam uma mensagem, eles são a própria mensagem de esperança, de auxílio e de consolo. Só que aí vem o choque de realidade, apresentado pelo instrutor Tobias. Milhares são preparados, recebem instruções detalhadas e partem com as melhores intenções do mundo. No entanto, o sucesso é raro. A grande maioria fracassa completamente. Alguns conseguem um sucesso parcial, e só pouquíssimos triunfam de verdade em suas missões na Terra. A pergunta que fica é inevitável. Como assim? Com tanto preparo, com tanto apoio, por que tanta gente falha? A resposta não está na teoria, mas sim nas histórias de quem tentou e não conseguiu. É isso que André Luiz vai descobrir. Ok, vamos mergulhar nisso porque é aqui que o aprendizado do André se aprofunda de verdade. Ele passa a analisar casos de mensageiros que não conseguiram cumprir suas tarefas. São 4 histórias que, no fundo, revelam as armadilhas universais da alma humana. Olha só este resumo. Temos o Acelino, que transformou a mediunidade dele num negócio, perdendo o caráter sagrado do dom. O Monteiro, um orador brilhante que ensinava sobre paciência e amor, mas vivia de forma super egoísta. O Otávio, que tinha a missão de amparar 6 crianças, mas as abandonou por interesses próprios. E a Ernestina, que tinha tudo para dar certo, mas foi paralisada pelo medo da crítica, pela dúvida e nunca nem começou. O padrão que começa a surgir dessas histórias é assustadoramente claro, né? O fracasso nunca vem de fora. Ele brota de fraquezas que todo mundo conhece muito bem. A ganância, o orgulho, a negligência, o medo e talvez a pior de todas,
a hipocrisia de pregar algo que não se vive. E tudo isso, todas essas histórias e lições, vão culminar numa conclusão final. Aquela que não só o André Luiz, mas que todos nós precisamos entender antes de assumir qualquer grande responsabilidade. Essa aqui é, talvez, a frase mais poderosa do livro, dita a um desses mensageiros que falhou. Ele era excelente no espiritismo prático dos homens, os fenômenos, os debates, mas nunca se conectou com a verdadeira prática do espiritismo com Jesus, que é a transformação interior, o exemplo, o serviço humilde. Então, o que seria essa verdadeira prática? Não é um conjunto de rituais ou de conhecimento teórico. É, na verdade, uma forma de viver. É servir sem esperar nada em troca. É ensinar muito mais com as atitudes do que com as palavras. E é encontrar paz na certeza do dever bem cumprido. No final das contas, o ponto-chave é exatamente este. O sucesso de qualquer jornada espiritual não se mede por habilidades especiais ou pela quantidade de conhecimento que se acumulou. Ele se mede, isso sim, pela qualidade do caráter que foi desenvolvido ao longo do caminho. É sobre quem a gente se torna no processo. E com isso, a reflexão final é inevitável. Se a nossa própria vida é uma missão, quais são as nossas armadilhas pessoais? A ganância, o orgulho, o medo e, mais importante de tudo, qual é a verdadeira prática que o nosso caminho está exigindo de nós hoje?